nome é Ederson Orlando, eu faço prótese bucomaxilofacial e atuo na prótese bucomaxilofacial reabilitando esses pacientes. O trabalho de prótese bucomaxilofacial sempre foi um trabalho muito artesanal, né? E isso é o que nos dá a condição de fazer algo personalizado. Mas quando chegou a tecnologia nos permite fazer isso com menos tempo, com mais realismo e muito mais precisão. Quando eu juntei, né, essas informações dentro de mim, eu pensei, eu preciso buscar essa tecnologia e levar esse projeto para um lugar onde eu consiga desenvolver, né, e que aceite esse projeto de uma forma de mudança de trabalho mesmo, de mudar a forma de fazer isso. E a Aeroprótese recebeu esse projeto, abraçou totalmente esse projeto e estamos trazendo em pesquisa a tecnologia para esse trabalho que não vai deixar de ser personalizado e individualizado, porém com mais precisão e mais rapidez. Nós tivemos o prazer de contratar o nosso colaborador Ederson, inicialmente para fazer próteses estéticas de metalocerâmica, metal free, e curiosamente ele nos mostrou um material magnífico sobre prótese extraoral, ou seja, olhos, boquinhas, orelhinhas, narizinhos, dedinhos. Achei aquilo especial, magnífico. Eu estava há muito tempo procurando fazer algo um tanto diferente na prótese. Aí eu propus ao Ederson, olha, que tal, vamos desenvolver aqui no Aero? Quando eu decidi fazer prótese bucomaxilofacial, a questão que a gente pensa de cara quando a gente vai escolher essa área são a reabilitação intraoral, né, para pacientes fissurados, para pacientes que tiveram tumor, o câncer e retiraram uma parte do palato. E eu fui fazer isso. Eu entrei numa equipe do hospital, junto com uma equipe de cirurgião cabeça e pescoço, e a gente tinha a reabilitação já na cirurgia. Então o paciente entrava e ele já saía com uma placa reabilitadora de palato. E isso começou a se tornar muito frequente na minha vida. Quando um dia, numa salinha, tinha uma paciente esperando para que a gente pudesse fazer essa avaliação. E essa senhora, nunca mais vou esquecer dela, ela se chama Dona Elisa. E eu entrei na sala e eu pensei comigo, mais um caso de reabilitação oral. Quando eu retirei o curativo, ela só tinha metade do rosto, a outra metade ela tinha perdido. E ela me contou um pouco da história e quando eu olhei para aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu não quero só reabilitar a boca, eu quero mais, né? Porque ela me mostra isso, ela me mostrou que existe essa possibilidade de reabilitar mais, uma porção maior. E isso ficou na minha cabeça durante poucos dias, quando o chefe da equipe foi para Santa Catarina e assistiu uma palestra da doutora Cristina Claro, em Santa Catarina. E ele chegou no dia seguinte enlouquecido, dizendo, você precisa conhecer essa mulher, ela faz exatamente aquilo que você quer fazer e aquilo que a gente precisa para dar continuidade ao nosso trabalho de uma reabilitação total. Para nossa surpresa, quando eu liguei para a Cristina, ela era da mesma cidade onde eu estava atuando, de São José dos Campos. E pedi a ela para conhecer o ambulatório, para conhecer esse local de atendimento. Fui, fiquei e levei a Dona Elisa para lá. Foi quando eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. Meu nome é Ana Cristina Claro Neves, eu sou cirurgiã dentista, sou professora na Universidade de Taubaté e na Universidade do Vale do Paraíba, na Faculdade de Odontologia e atuo na área de prótese bucomaxilofacial. A prótese bucomaxilofacial ela é uma especialidade da odontologia e ela tenta recuperar a parte estética e funcional de pacientes que sofreram deformidades da face
e do pescoço. Ela trabalha restaurando deformidades faciais. Os pacientes com deformidade facial, eles normalmente chegam no protesista bucomaxilo via médico. Então o paciente, por exemplo, de prótese ocular, ele vai no oftalmologista, por algum motivo ele perde o globo ocular, ele é submetido a uma cirurgia para remoção do globo ocular e o oftalmologista já encaminha para o protesista bucomaxilo. As próteses faciais, 90% as deformidades faciais são decorrentes da perda por câncer. Esses pacientes também já vêm encaminhado do oncologista. E muitas vezes, antes da cirurgia, o cirurgião oncológico faz contato com o protesista bucomaxilofacial e a gente faz o planejamento dessa prótese antes da cirurgia, de forma que o paciente sendo operado, no pós-operatório imediato, essa prótese já é instalada, facilitando muito a recuperação do paciente, até porque o psicológico do paciente fica muito melhor para ele passar por esse período de pós-operatório. Os especialistas em prótese buco trabalham com dois tipos de prótese: próteses externas e próteses internas. O que são próteses internas? Eu vou falar de forma geral, são as próteses que restauram lesões de boca. Então vou exemplificar para ficar mais fácil de entender. Um paciente tem um tumor maligno de boca e perde uma parte do palato que o leigo chama de céu da boca. Esse paciente, se ele não for reabilitado, ele vai, todas as vezes que se alimentar, o alimento vai sair pelo nariz, vai entrar pela boca, passar por uma perfuração e sair pelo nariz. Esse paciente vai falar pelo nariz também, causando aquela voz anasalada. E a prótese, as próteses, elas reparam essa lesão de palato, permitindo ao paciente levar uma vida normal. Isso é um tipo de prótese interna. Um outro tipo de prótese interna são as próteses que restauram a parte óssea de mandíbula e maxila, que também podem ser perdidas em decorrência de tumor maligno. A parte externa da prótese buco trabalha principalmente com as próteses faciais. E daí existem diversas modalidades. As próteses oculares, que são as mais frequentes, as próteses nasais, as próteses de orelha, que são as auriculares, próteses que envolvem mais de uma parte do rosto, como por exemplo as próteses que envolvem nariz e olho, reparando essas perdas, que são chamadas de próteses faciais extensas, e todas as outras que reparem deformidades de face. A prótese ocular, ela é uma prótese, é a prótese mais frequente, né, dessas perdas. É muito fácil, infelizmente, perder um globo ocular. E muitos desses pacientes chegam com essa cavidade, seja ela eviscerada ou enucleada, e o nosso trabalho é um trabalho de individualização. Então, cada peça tem o formato dessa cavidade. Ele não só tem o formato, como a íris ela é pintada de acordo com a cavidade, com a pintura do outro olho, da íris, e nós fazemos toda a maquiagem de realismo da esclera desse olho. A prótese nasal, ela é uma prótese de nariz. Muitas vezes o paciente perde uma estrutura nasal ou osso, na maioria das vezes por conta do câncer, um tumor, e a gente recupera esse nariz de uma forma aloplástica, né? Que é um silicone que imita a pele. É um silicone totalmente compatível à pele e ele vai ser posicionado, nós vamos esculpir e posicionar esse nariz aonde não existe mais. A prótese auricular, ela é uma prótese que também os pacientes perdem muito por conta do câncer, mas é muito frequente também perder a orelha por conta de acidente, traumas, até muitas vezes briga. Então são colocadas essas próteses, são adaptadas no pavilhão auricular. Muitas vezes esse paciente ainda tem o conduto auditivo, então ele ouve, mas ele não tem o pavilhão, né? Ele não tem a estrutura auricular. E essa prótese ela é uma prótese estética,
que ela pode ser feita de uma forma mecânica e de uma forma implantada, né? A forma mecânica é uma peça solta onde é colada nesse tecido. E o implante, são colocados implantes extraorais e essa estrutura protética de silicone é adaptado nesses implantes. Logo depois disso, nós temos as próteses faciais, que são próteses com uma estrutura maior, são perdas maiores do rosto, que também segue as mesmas características de função e estética. Como são próteses maiores, elas precisam ser ainda mais delicadas, mais finas, mais adequadas ao preenchimento dessa cavidade estético e também de uma forma bastante funcional. Depois das próteses faciais, nós fazemos também próteses não só extraorais para face, mas próteses para mão, para dedo, pé, próteses para mama. Então, como por exemplo a prótese do dedo, né? Ela reabilita o coto perdido. O dedo foi perdido por acidente ou até mesmo a pessoa pode ter nascido com aquela deformidade e a prótese ela é encaixada como uma luva mesmo, né? Ela é esculpida, replicada da própria mão do paciente e ela segue totalmente a anatomia e a estética do dedo e da mão do paciente, com o tamanho real, com a forma real. Logo depois disso, nós temos uma prótese que é muito utilizada, que são as próteses areolares. A prótese areolar, ela é uma prótese que vem reabilitar um seio já reconstruído. Muitas vezes o seio ele é removido e recuperado com o silicone, mas o acesso a essa cirurgia é através da areola. Então, muitas vezes, na grande maioria dessas cirurgias, a mulher perde a areola e perde o mamilo. Então, muitas vezes a recomendação do cirurgião é disfarçar isso com uma tatuagem ou com próteses pré-fabricadas. Então, nós tiramos a cópia da outra areola e ela tem não só o formato, como a cor exata da paciente. Então, é uma prótese colada, mas quando ela olha no espelho e quando essa prótese está em posição, ela fica imperceptível a perda, né? Ela tem o seio recuperado pelo silicone e tem a areola recuperada também através de uma prótese totalmente igual ao outro lado, não só de formato como de coloração. Com relação à durabilidade dessas próteses, ela varia de uma prótese para outra. As próteses de olho, as próteses oculares, elas são feitas de resina acrílica, que é um material rígido. E essas próteses duram mais, elas duram praticamente entre 5 e 6 anos. Depende um pouco do cuidado do paciente com as próteses, mas em média é de 5 a 6 anos. As outras próteses faciais, elas são feitas de um material flexível para se assemelhar à pele, que é o silicone. Essas próteses faciais, elas duram menos, porque elas são expostas ao sol o tempo inteiro, porque são próteses externas que ficam na face. E o sol promove o descoloramento dessa prótese. Então essas próteses precisam de manutenção uma vez ao ano para serem repigmentadas. E a média de duração delas é de 4 a 5 anos. Então, quando nós reabilitamos qualquer tipo de próteses faciais, extraorais, nós trazemos o realismo para a peça através da anatomia e através da caracterização e da pintura e da maquiagem dessas peças. O intuito disso é que elas se tornem invisíveis na condição de reabilitação. É muito importante que a gente olhe para o contexto e não enxergue a prótese, que ela esteja dissimulada em toda a face ou aonde quer que ela esteja reabilitando. Fazer um trabalho para um paciente que de certa forma ele está um tanto mutilado, você tem que fazer algo o mais perfeito possível para que ele recupere sua autoestima, sua capacidade de aparecer em público, sua vontade de viver, inclusive. Então eu acho que tem que ter perfeição, perseguir o perfeccionismo, ou seja, fazer a simetria, ou seja, o meu trabalho tem que se parecer o máximo com o rosto do paciente
e não com a cara do laboratório. A tecnologia vem ajudando muito a prótese bucomaxilofacial, né? Primeiro vieram os implantes, que foi um avanço enorme. Uma das grandes dificuldades dessas próteses é a fixação. E os implantes ajudaram muito na fixação dessas próteses. Se você faz uma prótese bem feita, mas o paciente não se sente seguro que aquela prótese vai se manter em posição enquanto ele está vivendo, trabalhando, conversando, a prótese de pouco serve para esse paciente. E o implante possibilitou isso, a fixação, a boa retenção dessas próteses. E o paciente consegue levar uma vida quase normal, que é diferente de quando essa prótese só é fixada com cola. Realmente é um trabalho muito artesanal, muito dedicado, muito manual, precisa ter um senso artístico para desenvolver. Porém, nós estamos conseguindo, até um certo ponto, elaborar processos para introduzir para o CAD/CAM e para a mecanização, ou seja, para dar mais credibilidade, mais confiabilidade ao produto e não dispensando a dedicação do técnico e a habilidade de um técnico e a sua percepção estética. Na era da tecnologia, hoje a gente fala muito sobre a impressão 3D, o CAD, que veio para nos atualizar disso tudo. Então, muitas das próteses que nós fazemos, ela vai ser a impressão 3D por conta da precisão, por conta da anatomia e da rapidez. Essas próteses hoje, elas podem ser feitas de forma muito mais rápida. Muitas vezes, no mesmo dia, a gente consegue moldar o paciente terminando essas próteses com as tecnologias que estão aí à disposição do protesista bucomaxilo hoje em dia. É uma gratidão que não tem tamanho, né? É claro que no dia a dia isso vai se tornando mecânico para a gente, mas a gente não deixa de se alimentar das histórias, a gente não deixa de dar atenção a essas histórias, mas a gente vai se tornando, a parte prática vai se tornando mecânico. Mas ao invés dessas pessoas acharem, né, que a gente muda a vida delas, na verdade elas mudam a nossa. A cada paciente que chega com uma história diferente, com uma prótese diferente, uma necessidade diferente, ela muda a nossa concepção de vida. Bom, de certa forma isso renova o meu trabalho, porque eu estou há mais de 40 anos fazendo prótese dentária. E isso é mais uma inovação dentro do meu processo de prótese, não deixa de ser uma prótese, apesar de ser extra-oral. Isso me renova como profissional, me dá a oportunidade de atender e servir as pessoas dentro da minha área de competência. Se eu tivesse de deixar algum recado para os pacientes que apresentam uma deformidade facial, é que eles procurem a recuperação. O primeiro movimento do paciente deformado de face é se trancar em casa, para evitar situações constrangedoras, né? Olhares que são doloridos para esses pacientes. Mas procurem ajuda. Hoje tem muitas formas dessas deformidades serem reparadas e de vocês poderem voltar a ter uma vida normal, voltar a trabalhar, voltar a frequentar seu clube, voltar a ter seu relacionamento afetivo. Não se tranquem em casa, não. Procurem ajuda para vocês poderem ganhar a vida de vocês de volta. Tem muita gente querendo ajudar. Normalmente esses pacientes, eles acham que a vida acabou ali, né? Porque a gente está falando de deformidades e de amputações de face. Então é muito difícil essas pessoas quererem sair na rua, sentar na mesa de domingo com a família. Elas se sentem completamente reprimidas desse convívio social. Mas o que eu tenho a dizer a todos que existe uma solução, né? E quando esses pacientes chegam ao ponto de fazer a reabilitação, eles já passaram por tudo. E agora é a hora de ser feliz. É a hora de entender que aquele pedaço vai ser devolvido. É uma prótese, a gente tenta fazer da melhor forma possível, da forma mais realista que a gente pode fazer, mas a vida não acabou. A vida só está começando com um novo sentido, na minha opinião. Então, é essa força que a gente dá para os pacientes
E quando eles começam a entender que como é feita a reabilitação, eles começam a mudar de dentro para fora. Eles chegam às vezes cabisbaixo, às vezes não muito bem cuidados. Na segunda sessão, na terceira sessão, eles já estão de outra forma. Eles começam a arrumar o cabelo, a melhorar a postura, e quando ele se dá conta, ele está transformado para receber aquela prótese, para receber aquela transformação que vai devolvê-los para a sociedade e para a vida em comum, seja com família, amigos, relações, enfim.